Boa tarde, meu nome é Renato. Sobre o vosso primeiro projeto Prosclan, neste caso, queria-vos perguntar só se vocês têm noção de uma plataforma que existe, que tem um hype incrível, que se chama Portuguese Sayings, que é uma página de... Não? Ok. Estás a falar do Found in Translation, não é? Eu estava a pensar. Sim, exatamente. Okay. Que é uma plataforma que está no Facebook e também tem um site, se não me engano, que basicamente usa trocadilhos portugueses e faz a tradução para inglês literal. O Bad Mary está incluído nesses trocadilhos e eles usam, em vez de, sei lá, ilustrações fotográficas como a vossa, para ilustrar a frase, fazem tipo, usam os cartões com umas ilustrações já pré-definidas que estão agora muito na moda. Era só para vos perguntar se temos que visitar. Se têm conhecimento disso. Já agora, qual era a data do vosso... 2004. Não, é muito... Eu vou ser muito... before it was cool, vocês. Como? O vosso projeto é pioneiro. Portanto, eles se calhar viram as vossas primeiras. Nós ganhamos jovens criadores com este projeto. Portanto, pode ter sido um ponto de partida. É interessante, eu vou visitar. Obrigado, Nuno. É só uma questão em relação a esta coisa do pioneirismo. Não sei se conhecem um projeto do início do século XIX, final do século XIX, chamado English as She Spoke. Que aí sim é que é um belíssimo mostruário desse tipo de exemplos. É uma tentativa muito honesta de tentar traduzir português para inglês, completamente falhada, que os ingleses tiraram a parte, quando descobriram esse livro, houve uma editora inglesa que tirou a parte da tradução e transformaram o livro numa espécie de livro de anedotas inglesa, portanto, uma espécie de sátira. É uma tentativa bastante honesta de um editor português, na altura, de fazer essa tradução. Mas a questão, pronto, isto é só um exemplo, porque esta questão do pioneirismo... É inspiração, sim. Sim, há de sempre haver este tipo de situações com traduções. Por isso não é uma não questão para mim. Esse tipo de coisas gostei muito da apresentação. Obrigada. Temos aqui algumas perguntas vindas de casa. Aqui uma pergunta que não está dirigida a nenhum convidado específico, por isso eu vou tomar a liberdade de colocar aos dois. Será a crise um freio à criatividade ou um desafio? Outra vez? Será a crise um freio à criatividade ou um desafio? Eu diria que pode ser a... Está a funcionar? Está? Ok. Vamos usar os dois? Ok. Podes repetir outra vez a pergunta mesmo? Desculpa lá. Será a crise um freio à criatividade ou um desafio? Como, não sei, eu acho não está dirigida a nenhuma pessoa. Eu acho que para algumas pessoas pode ser um freio, para outras pessoas pode ser um desafio. Exatamente, eu ia dizer o mesmo. Acho que não é uma variável substancialmente importante para a criatividade. Não sei se respondi. Há aqui outra pergunta que não está dirigida a nenhum convidado específico. Quais os conselhos que dão a novos designers, àqueles que estão a entrar no mercado e na produção de artigos, obras, aplicações, etc.? Sejam persistentes. Perseverantes, sim, acho que sim. É por aí. E outra terceira pergunta. E não desistir, pois, não desistirem e não terem medo de errar e errarem até conseguirem, arriscarem. Sim. Uma terceira pergunta para os clã. Gostaria de perguntar aos clã quando terão pronto e disponível o número 1 da revista I'm Off? Muito boa pergunta. Também gostaria de saber. Nós tínhamos inicialmente pensado ter a revista
4 vezes por ano, depois chegámos à conclusão que deveria ser 2 vezes por ano, semestral. Não é fácil entre projetos dar a devida atenção, e esta apresentação foi boa porque nós fomos buscar estas peças todas e acho que vai ser um bom mote para pegar novamente na IMOF, que está a descansar à espera de ser novamente buscada. Está off no momento. Sim, está off. Mas nós também estamos agora mais ativos na plataforma, na criação desta plataforma, portanto isso vai nos fazer também desenvolver a revista. Já sabe que a revista passa pela produção de conteúdos e isso exige mais tempo, mais dedicação, mas é uma coisa com que nos divertimos bastante, portanto. Foi de que ano? Foi em 2011. 2011. Portanto, 2011, é mal. Obrigada por teres trazido aqui a questão da tipografia. Relativamente à questão da tipografia com a multimédia, e qual foi realmente, ou se dá para perceber, o impacto que trazer a tipografia para o meio digital teve no desenho da própria tipografia? Se isso é um campo de estudo, o que é que existe neste momento, na forma mesmo, não só na capacidade de lhe dar movimento, de ela comunicar, mas também no próprio desenho? Sim, quer dizer, existem vários ramos de investigação ligados à tipografia, digamos, áreas de interesse, não é? Há quem goste mais de investigar sobre classificação tipográfica, outros preferem investigar sobre processos digitais de desenvolvimento de fontes, que é o que a tua pergunta pressupõe, não é? Existe um conjunto alargado de situações que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas. Eu mostrei nos meus slides principalmente os desenvolvimentos feitos pelos holandeses, que trabalham muito em Python e que fizeram, e também o RW, que também fez um desenvolvimento de software proprietário e que puxaram um bocadinho pelo desenho de fontes e por uma certa automatização também. Um dos processos piores no desenho de tipografias é, efetivamente, não é o desenho da fonte em si, portanto, é a sua mecanização de produção pós-desenho, não é? E isso é que envolve, efetivamente, imenso tempo, é trabalhar com os kernings, com as pares de kerning, etc., testar, e é claro que isso tem sido um modo de investigação para uma série de programadores ligados diretamente aos softwares proprietários e outros não proprietários, livres, que desenvolvem esse tipo de situações. No caso da FontLab, por exemplo, existem uma série de aplicações em Python que são, digamos, plugins para o FontLab para automatizar determinadas tarefas. Assim como existem investigadores ou investigações que foram feitas, por exemplo, no curso de pós-graduações ou mesmo mestrados. No caso de Reading, por exemplo, quer Reading, quer AIA são dois grandes centros de produção de investigação em termos de tipografia, e quer Reading, quer AIA têm tido boas produções para além do desenvolvimento de caracteres, boas produções também no âmbito do desenvolvimento tecnológico e da ajuda ao desenvolvimento de fontes. Por exemplo, o sistema Adhesion Text, por exemplo, desenvolvido pelo Miguel Sousa, que é um português, nosso companheiro, nosso compatriota, e que hoje está à frente de uma das equipas, portanto, da Adobe, relacionado com a tipografia, por exemplo. E penso eu que o mote da chamada dele para a Adobe, para essa parte técnica, veio precisamente da investigação que ele fez, de parte da investigação que ele fez ainda em processo de mestrado. Mas como ele existem outros, o caso dos Leterror, por exemplo, que desenvolveram o RoboFab e todas essas técnicas, Superpolator, que são no fundo mecanismos que permitem automatizar um pouco mais essas tarefas. Isto é, todas as tarefas que nós consideramos talvez um pouco mais chatas e repetitivas, eu penso que aí há efetivamente um conjunto de ferramentas que nos ajudam efetivamente a sermos mais céleres do ponto de vista do trabalho. Não quer dizer que façam um trabalho por nós, muito pelo contrário, mas ajudam bastante e aceleram muito, tá, o processo. Mas depois é obviamente que o fine-tuning, digamos assim, portanto o acabamento final terá que ser sempre feito de letra a letra, etc. Não é? Portanto é sempre um processo um bocado demoroso. Mas sim, não existe, digamos, academicamente muito vincada essa vertente de investigação,
Ou seja, não existe, assim que eu me esteja a lembrar, uma escola ou um curso que se dedique somente a isso. Portanto, as formações são maioritariamente de banda larga em termos de tipografia, e depois os interesses pessoais de cada um é que vão ditar também o sucesso e o empenho que eles vão ter no processo final de trabalho, digamos assim. Não sei se respondi. Ok. A pergunta era para saber como é que se transforma um trabalho de pesquisa em lucro, basicamente. Que o teu site é mais, o seu site é mais à base de pesquisa, é mais focar quase uma galeria de trabalhos de outras pessoas, que é muito útil para quem vai lá visitar, mas certeza que também tem qualquer coisa a ganhar com isso. Qual é o teu modelo de negócio? Não existe nenhum modelo de negócio por trás da plataforma. Ou seja, o objetivo era ser um sistema completamente aberto, e o seu propósito inicial foi efetivamente o da investigação pura e dura e de, efetivamente, portanto, ele foi lançado para o ar em 2004, penso eu, 2004, 2005, por aí, e o meu principal objetivo era mostrar o que eu estava a fazer internacionalmente. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil com o Facebook, com Twitter, etc., contactar-se com outras pessoas e angariar feedback. Esse foi o estratagema que eu arranjei, não só para criar uma base de dados e mantê-la ativa e atualizada online, mas ter também contributos de outras pessoas a ajudar com informações, com links, com críticas diretas ao próprio trabalho. Agora, como é que isso se transporta para um modelo de negócio, ou como é que se consegue ganhar dinheiro com isso? Alguns dos trabalhos que eu aqui mostrei são projetos comerciais. Outros mais experimentais, mas principalmente na última situação que eu mostrei relacionado com narrativa, muitas das situações onde nós vemos a tipografia animada em prego, em websites, em iPads, etc., são tudo projetos comerciais. Respondi? Acho que sim, então é basicamente só um showcase. Exatamente, é basicamente uma base de dados. Foi a base de dados que eu utilizei, principalmente para dar continuidade à minha investigação, e o objetivo não é de todo comercial. O objetivo é angariar contribuições o mais genericamente possível e vindas de todo lado. Portanto, é um projeto aberto, não é um projeto fechado que tem como objetivo, portanto, lucro ou algo assim do género. Mas então, o seu trabalho tem alguma coisa a ver com o trabalho de pesquisa que faz? Tem muito a ver, porque eu, do ponto de vista letivo, ou seja, eu dou aulas no Politécnico do Porto, e uma das cadeiras que eu leciono é precisamente a relação entre a tipografia e o multimédia. A cadeira chama-se Design de Comunicação Audiovisual, tem assim um nome mais pomposo, mas no fundo é de que forma é que nós juntamos a tipografia animada ou a tipografia dinâmica. É um dos pontos onde nós focamos e que nós trabalhamos, principalmente no segundo ano, em Design 2, em que efetivamente trabalhamos com muitas destas noções que eu aqui abordei e alguns destes conceitos em projetos reais práticos. Em exemplos, por exemplo, de animações para spots publicitários ou para genéricos para curtas-metragens ou filmes, coisas que eles fazem noutras cadeiras, noutras disciplinas, e que depois podem ser complementadas pela formação que nós passamos do ponto de vista do design. Portanto, sim, é complementar e não é só um desafio pessoal, mas é também sempre ligado à minha atividade também profissional. Okay. Tentar querer aprender sempre, não é? Obrigado pela resposta. Era só para dizer que apoio essas iniciativas, que é tanto, toda a gente tem que fazer a sua pesquisa para o seu trabalho e também não custa nada metê-lo open source, que assim fica disponível para toda a gente. Então, sim, não tem necessariamente que ser open source, mas pelo menos divulgar o que se faz acho que é fundamental, não é? Portanto, o conhecimento, se não for divulgado, não vale muito. Aqui mais umas perguntas pelo chat. O Sebastião pergunta para os clã porquê Portugal e não a Alemanha? Porque sou da Áustria, primeiro. Ponto final. Mas falámos alemão, sim. Talvez um pouco mais bonito do que na Alemanha. Porque então não Áustria e Portugal?
Porque não? Não sei. E eu sempre fui por onde me a vida levou e nesta altura levou-me para Portugal, porque por isso estou aqui. E quando a vida vai me levar para outro sítio, eu vou para lá. Acho que é mais assim. Nós não estamos fixos. Não estamos fixos. É uma pergunta que nos fazem às vezes. E o estar num sítio não quer dizer que esteja limitado a esse espaço. Hoje em dia já não significa isso. E de qualquer maneira, no nosso percurso, nós temos tido a abertura de viajar e de ir trabalhar o projeto de outros pontos do mundo, embora achemos que Portugal é um país com oportunidades, tem que se criar e encontrar. E pessoas muito, muito criativas e muito trabalhadoras, sim. E talentosas. É. Outra pergunta para os clãs. Relativamente à plataforma que os clãs estão a desenvolver, onde anunciarão o seu lançamento quando este acontecer? Uma pergunta do Bruno Duarte. Nós, numa primeira fase, como isso ainda está em desenvolvimento, estamos a utilizar apenas para a produtividade interna. Isso permite-nos, esta primeira fase, recolher dados sobre a utilização e também afinar todo o processo, mas claramente numa fase a seguir vai ser lançada para um público geral para ter ainda mais feedback e utilização. E os meios serão? Sim, ainda não temos uma data fixa porque isso depende muito do desenvolvimento, mas claramente vamos anunciar isso quando chega a este ponto, não é? Redes sociais? Redes sociais, Twitter, e-mail, website, correio. Talvez não. Bombas. Outra pergunta para os clãs. Eu presumo que seja para os clãs, apesar de não vir dirigida. O Abel Rosário pergunta como criativos, qual a vossa expectativa para o fim do papel como meio de criação? Não temos expectativa do fim do papel, eu acho que o papel não vai terminar. O papel transformou-se, está-se a transformar e vai continuar a transformar-se cada vez mais num nicho. E o papel também está a ser utilizado noutras vertentes mais criativas, como mídia, como a construção em papel, a criação de ambientes e de imagens com recurso ao papel. Portanto, o papel é um mídia muito simples e super eficaz. Imediato. Eu queria só adicionar aqui também, talvez não foi tão visível na apresentação, mas quase todos os nossos projetos começam no papel, porque aí começamos com as primeiras ideias e é muito mais rápido pôr uma ideia no papel do que num InDesign ou Illustrator ou qualquer outro programa que está a utilizar num computador. E eu acho que também é muito importante e cada vez menos, infelizmente, acho que as pessoas utilizam o papel como um meio de criar e eu acho que é muito importante testar, de experimentar, sim, começar desenhar, de riscar, sim. Uma última ronda. Última pergunta. Não sei se há mais pessoas que querem fazer perguntas entre nós. Aqui uma última pergunta, mas eu acho que é um bocadinho de repetição de uma pergunta já colocada a vocês, que é o Sebastião pergunta porque é que deixaram os ímãs, porque é que passaram por Santiago e porque é que agora estão cá. Não, é legítima. Nós não deixamos as Imans, nós continuamos a trabalhar com as Imans de cá. Nós passamos por Santiago porque foi uma oportunidade que tivemos para desenvolver o nosso produto. O investimento chileno permitiu-nos desenvolver o que de outra maneira não conseguiríamos. Portanto, essa é uma das oportunidades
que surgiram e que nos levaram até lá e aprendemos imenso e gostamos imenso de estar lá e de conhecer as pessoas que conhecemos, evoluímos também e, portanto, estamos cá agora e gostamos de estar cá também. Última hipótese? Não? Bem, estamos na hora, são quase 7 horas. Queria agradecer ao Vítor Calhas, ao André e à Clara por terem vindo até Coimbra. O ciclo de conversas vai voltar daqui a 2 semanas, no dia 23, com o projeto Serrote e o ateliê Martino e Desenha. E vemo-nos daqui a 2 semanas. Obrigado por virem.